a diferença entre escrita criativa e escrita criativa arte terapêutica. Vamos conversar sobre isso? Se você gosta de escrever e já se interessou por escrita criativa na sua vida, em algum momento você escutou alguém comentando que escreve, mas não gosta de ler. E se isso porventura surge em algum grupo de discussão da internet, um Facebook da vida, vai ter uma série de comentários na sequência discutindo exatamente isso. Para você escrever suas histórias, primeiro você precisa ser um bom leitor ou não. Escrever é uma atividade que não tem nenhuma relação, nenhuma dependência, nenhuma necessidade de escrever. Nesse tipo de discussão tem sempre as duas opiniões. Vai ter quem diz, não, para escrever não precisa ser leitor. Escreve-se com a alma, com o coração, com o desejo, com a imaginação, não com referências. Aliás, se você ler demais, é capaz até de copiar o trabalho de outras pessoas, até sem perceber. E vai ter a opinião contrária, que vai dizer que não tem jeito. Se você quer escrever bem, você tem que ler um monte. Qual dos dois estão certos? Na minha opinião, as duas opiniões estão absolutamente corretas. Depende só de qual o seu objetivo quando você pega no computador o seu teclado ou a caneta, se você faz à mão, e começa a registrar as suas ideias. A gente ouve muitas falar sobre escrita criativa e as muitas formas de utilização da escrita no mundo contemporâneo. Nós somos uma sociedade que escreve. Então tem a linguagem do diário, a linguagem do romance, a linguagem jornalística, a linguagem publicitária, a linguagem das redes sociais, etc, etc, etc. Mas o que pouca gente comenta é a escrita criativa arte terapêutica. E como é que esta escrita se diferencia de quando você faz quaisquer outras escritas que a gente conhece e treina e estuda e exercita na vida como um todo? A escrita arte terapêutica ela é diferente pelo que o próprio nome diz. O objetivo dela não é comunicar as suas ideias para outras pessoas. A escrita arte terapêutica é quando você escreve para ter uma expressão dos seus sentimentos, não necessariamente para mostrar, mas para exprimir, para se entender, para aprofundar o conhecimento do seu interior, do seu eu próprio. Conhece-te a ti mesmo, né? É para você ter uma opção de projetar a sua dificuldade, para poder olhar de dentro para fora e entender quais são os seus problemas e quais são as suas limitações e o que você tem para fazer para conseguir superar essas limitações. Isso porque quando você cria uma história, você não só projeta do seu subconsciente o problema que você está enfrentando, às vezes bastante consciente, mas também figuras arquetípicas do mestre, dos amigos, as soluções mágicas, as provações que vão ser passadas dentro do contexto dessa história. E isso tudo tem uma carga simbólica que é passível de análise, inclusive pela própria pessoa. Você pode contratar um arteterapeuta, você pode contratar um psicólogo para fazer análise desse material, que é analisado como se fosse um sonho, mas a própria pessoa, se você não quiser analisar exatamente na hora, mas você escrever e depois deixar para fazer uma análise, uma revisão, uma releitura disso, uma semana depois, um mês depois, nem precisa ninguém para fazer essa leitura simbólica. A própria passagem de tempo e mudança da percepção de um dia para outro, de uma semana para outra, coisas vão acontecendo, a sua vida modifica o ponto de vista, de tal sorte que, depois de um certo tempo, a própria pessoa é capaz de analisar aquilo que estava escrito e entender o momento em que aquilo foi escrito, o momento em que aquilo foi feito e quais as mensagens, inclusive as mensagens de ajuda, de apoio, orientação do caminho a seguir, que estão contidas, que estão inseridas dentro daquele trabalho. Isto é uma escrita arte-terapêutica, uma escrita que a pessoa faz para ela mesma, para o seu autoconhecimento, por mais que esteja inventando historinha. Essas historinhas dizem respeito aos medos, às limitações, à necessidade de evolução da própria pessoa. E esta escrita, ela não é para ser mostrada para ninguém. Ela é uma escrita
confidencial, é algo que a pessoa faz só para ela mesma. Portanto, todos aqueles que falam que é possível criar histórias, que é possível escrever, que é possível fazer muita coisa sem necessariamente ter lido, ser um leitor, que conseguem escrever sem ter uma leitura antes, essas pessoas estão certas. Porém, o que essas pessoas estão fazendo desta forma é uma escrita criativa arte terapêutica. Essas pessoas estão se expondo na sua escrita para, em tese, se compreenderem melhor. É isso que diferencia a escrita arte terapêutica da outra escrita criativa, que é aquela que todo mundo estuda na escola e fora dela. A escrita criativa que visa um texto de comunicação com terceiros, ou seja, uma escrita jornalística, uma escrita publicitária, uma escrita de comunicação, uma escrita literária. E aí sim, aquelas outras pessoas que disseram que para você ser um bom escritor, você precisa também ser um bom leitor, essas pessoas também têm razão. Porque para você comunicar ao terceiro, aquele que vai te ler a sua ideia, a sua intenção, a sua propaganda, a sua publicidade, para você conseguir fazer esta comunicação, aí sim você tem que ter a leitura. A leitura é o que vai, é o óleo de engrenagem, é o que vai dar expressão, é o que vai fazer vocabulário, é o que vai dar um modismo de época, o tipo de linguagem que você precisa. A leitura é imprescindível, sim, para aquele que está escrevendo para comunicar. Exemplo, literatura de ficção, redação publicitária, comunicação jornalística. Estes que trabalham com a escrita, é um trabalho, é uma comunicação, esses sim precisam de leitura e muita leitura, porque quanto mais leem, melhor preparados estarão para comunicar. E sim, claro, existe um entrosamento entre essas duas escritas. É lógico que quando você vai trazer, principalmente um trabalho criativo, um trabalho de ficção, e começa a elaborar uma ideia, começa aquele processo criativo, a construção de personagens, a construção da jornada, a construção dos problemas, da profundidade das questões que você vai abordar no seu trabalho, evidente que ali sempre vai ter um elemento de, não vou dizer arte terapêutica, ou seja, de projeção do próprio escritor, de partes da sua personalidade, de parte da sua experiência, para compor a empatia daqueles personagens, daquela jornada que está sendo criada na história. A escrita arte terapêutica, a escrita criativa que você faz para você mesmo, ela é muito rica nas ideias, no potencial, nas elaborações, ela é muito rica nesta parte. O que a escrita criativa, a arte terapêutica, não promove é a capacidade de comunicação, ou seja, como é que você verbaliza, como é que você cria redige o texto a partir daquela ideia primária. Então é muito comum haver uma escrita criativa arte terapêutica cujas melhores ideias, cujos melhores contextos são versados e aproveitados para uma outra forma de comunicação, publicitária, de fantasia, literária, jornalística, etc. E para terminar esse vídeo, só vou fazer um apanhadinho de como é que você pode fazer análise de um texto de escrita criativa para autoconhecimento quando você está sozinho ou sozinha dentro da sua casa, você com você mesmo. Veja, esse tipo de análise não é uma coisa radical. Nesse sentido, eu sempre lembro de uma história que contavam quando eu fiz arte terapia pós-graduação. Eles comentavam de uma criança que assustou um pouco os professores, porque todos os desenhos eram feitos sempre com o lápis preto. Eles davam aquelas caixas de lápis de cor para as crianças escolherem o que elas quisessem de cores ali dentro. E uma criança, um menininho, sempre escolhia, sempre ficava com o lápis preto. Todos os desenhos dele eram com lápis de cor preta. Antes de qualquer análise, a profissional contratada foi lá observar como que era a dinâmica da sala de aula e como é que esse garoto fazia a escolha
deste lápis preto. Aí, quando ela chega na sala de aula, ela vê toda a criançada correndo para pegar os lápis de cor que eles queriam dentro daquela caixinha, porque todos os lápis de cores eram colocados dentro de uma única caixa que as crianças iam lá e buscavam. E este garoto era mais lento do que os colegas dele de sala. Então eram muitas crianças, era só uma caixa de lápis de cor, a criançada avançava, cada um pegava as cores que queria ou que conseguia pegar e sair. E quando o menino chegava na caixa, sempre por último, só sobrava o lápis preto. E era por isso que ele desenhava com lápis preto. Aí essa profissional separou a criança para um atendimento em separado e deu para a criança a caixa inteira, com todos os lápis coloridos. E daí a criança desenhou colorido exatamente como qualquer outra das crianças da sala. Então, eu deixo esse exemplo para que você, que vai tentar fazer a sua autoanálise dentro de um trabalho de escrita criativa, perceba que a resposta do subconsciente ela não é tão flagrante assim, eu escrevi sobre monstros, então é porque eu tenho monstros na cabeça. Não, não é isso. A ideia é, quando você faz um trabalho sobre monstros, o que é a sua preocupação por trás destes monstros? Você escreveu aquilo num dia que você estava com medo de alguma coisa? Num dia que você estava se sentindo impotente ou inseguro em relação a algo que estava fora do seu controle? E quando você cria essa história e representa, simboliza essa sensação de insegurança, de solidão ou de instabilidade na figura do, por exemplo, monstro, como que você resolve isso dentro da história? Aparece uma fada madrinha, você, como última opção, o seu personagem enfrenta aquele monstro, existe uma fuga. São esses elementos que você deve buscar dentro de um trabalho de escrita criativa terapêutica. A simbolização, porque o personagem é uma projeção, ele não é o personagem, não é o vampiro, o monstro, o corcunda, o deficiente, não. Aquilo é uma simbolização de algo que está acontecendo com a pessoa. É como se você levasse para o exagero, levasse a lógica ao seu extremo. Se isso fosse muito, 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 muito pior e mais ruim do que realmente é, o que eu poderia construir? Esta é a lógica de criar uma história. E as soluções, a mesma coisa. Falta iniciativa, eu vou colocar uma coisa mágica, ou esta coisa mágica simboliza o professor que eu preciso buscar, o curso que eu preciso fazer, a especialização que está me faltando neste momento, a autoconfiança, a palavra motivacional, e onde que eu posso buscar esta ajuda que eu projetei dentro de um texto. É assim, procurando qual o simbolismo, da mesma forma que se analisaria um sonho, que nós fazemos uma projeção, que nós podemos fazer uma análise dos trabalhos criados em escrita criativa dentro da área de arte-terapia. Se você gosta desse tema, tem mais um vídeo aqui no canal que fala mais ou menos sobre o mesmo assunto, só que por um outro ponto de vista, que é o vídeo do Diário Artístico. Eu vou deixar o caminho aqui na descrição deste vídeo. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Isso me ajuda muito a manter esse trabalho. E você está no Como é que Escreve, o seu canal de escrita criativa e arte-terapia. E aqui toda semana a gente tem um papo novo para você turbinar as suas ideias e a sua criatividade. Até o próximo vídeo!